Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu no vestibular do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. A prova foi no ano de 2019/2020, uma prova de primeira fase, e lá na prova é a questão de número 47. Vamos ao enunciado do problema. Seja A um número real satisfazendo a seguinte condição: o A é um número maior do que zero e menor do que π sobre 2, certo? Então, a soma de todos os valores de x pertencentes ao intervalo fechado em 0 e fechado em 2π, que satisfazem a equação cosseno de x vezes o seno de A mais x igual ao seno de A, é igual a... As opções são 5π mais 2A, 5π mais A, 5π, 5π menos A e 5π menos 2A, ok? Então, o problema pede para resolver essa equação, certo? Sabendo que o x pertence ao intervalo fechado de 0 até 2π, e o A que aparece na equação, ele é um número maior do que 0 e menor que π sobre 2. O enunciado pede para resolver a equação e indicar a soma das soluções. Lembrando que os valores de x que ele considera, pertencem ao intervalo fechado em 0 e fechado em 2π. Então, vamos à solução do problema. Então, aqui temos a equação, certo? A equação é cosseno de x, seno de A mais x, igual ao seno de A. Então, vamos iniciar abrindo esse seno da soma, ok? Então, aqui vamos ter cosseno de x multiplicado pelo seno de A mais x. Só que sabemos que o seno de A mais x, ele é o seno de A multiplicado pelo cosseno de x mais o seno de x multiplicado pelo cosseno de A, ok? Seno de A cosseno x mais seno x cosseno de A. Isso aqui igual ao seno de A, ok? Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, vamos ter o seguinte: o cosseno de x vezes o seno de A cosseno x, isso vai ficar seno de A multiplicado pelo cosseno ao quadrado de x, mais cosseno de x vezes seno x cosseno A, vamos ficar com seno de x multiplicado pelo cosseno de x vezes o cosseno de A. Isso igual ao seno de A, ok? Agora observe que eu tenho um termo no lado esquerdo da equação que tem seno de A como fator, e eu tenho seno de A do lado direito. Então a gente pode pegar esse seno de A que está do lado direito, passar para o lado esquerdo para efetuar uma fatoração, ok? Então, vamos repetir aqui o seno de x, cosseno de x, vezes o cosseno de A. Isso somado com seno de A, multiplicado por cosseno ao quadrado de x, menos seno de A, ficando igual a 0. Bom, agora esse termo seno x, cosseno A, eu vou continuar repetindo e vou fatorar essa diferença aqui. A gente pode colocar aqui menos o seno de A em evidência. Aí, quando eu colocar menos o seno de A em evidência, desse termo aqui vai sobrar 1, E desse aqui vai dar menos cosseno ao quadrado de x, ok? A intenção de colocar menos seno A em evidência e não o seno de A é para que aparecesse 1 menos cosseno ao quadrado de x, porque 1 menos cosseno ao quadrado de x sabemos da relação fundamental da trigonometria,
que isso vale seno ao quadrado de x, ok? Então, fazendo essa substituição, vamos ter seno de x multiplicado por cosseno de x vezes o cosseno de A, menos seno de A, multiplicado por, como eu disse, 1 menos cosseno ao quadrado, isso é seno ao quadrado de x, igual a zero, ok? Vamos continuar aqui numa outra folha. A última igualdade que a gente escreveu foi que o seno de x multiplicado pelo cosseno de x vezes o cosseno de A, menos seno de A multiplicado por seno ao quadrado de x, isso é igual a zero. Agora vamos tentar fatorar o lado esquerdo dessa equação. Observe que nessa parcela temos seno de x e na segunda parcela também. Então a gente pode pegar o seno de x e colocá-lo em evidência. Aí da primeira parcela vai sobrar cosseno de x, cosseno de A, menos, e da segunda parcela vai sobrar o seno de x multiplicado pelo seno de A. Isso igual a zero. E aí vamos ter aqui seno de x multiplicado por, ora, cosseno x, cosseno A, menos seno x, seno A, isso é o cosseno de uma soma, certo? Isso aqui pode ser substituído pelo cosseno de x mais A, pois sabemos que quando desenvolvemos cosseno de x mais A, dá exatamente cosseno x, cosseno A, menos seno x, seno de A. Isso aqui igual a zero. Pronto, aí temos o produto de um seno por um cosseno dando zero, certo? Só que sabemos que para que esse produto ele seja igual a zero, basta que um dos fatores seja zero. Então aqui vamos ter, né, as seguintes opções: ou o seno de x é zero, ou o cosseno de x mais A é zero. Então, se seno de x for igual a zero, temos, ora, se o seno é zero e o x ele diz que está no intervalo fechado de 0 até 2π, então basta eu verificar no intervalo de 0 a 2π, né, quais são os x que tem o seno zero. Então vamos ter as seguintes soluções: x igual a zero é um deles, tá certo? X igual a zero, x igual a π, ou x igual a 2π. Observe que o intervalo lá no enunciado, o intervalo está fechado em 0 e fechado em 2π. Aí, como o intervalo está fechado em 0 e fechado em 2π, né, vai entrar o 0, o 2π e também o π. Né? Esses são os três números no intervalo fechado de 0 a 2π, cujo seno é igual a zero. Agora temos a opção também do cosseno de x mais A ser zero, né? Então, se o cosseno de x mais A é igual a zero, temos, ora, no intervalo de 0 até 2π, quais são os arcos que têm cosseno zero? Os arcos que vão ter cosseno zero são π sobre 2 e 3π sobre 2. Então aqui o x mais A, que é o arco, né? O x mais A, ele vai ser igual a π sobre 2, ou o x mais A vai ser igual a 3π sobre 2. E aí, isolando o x nessas duas igualdades, você vai ter nessa aqui que o x é π sobre 2 menos A, e nessa outra você vai ter que o x é igual a 3π sobre 2 menos A. Então está resolvida aí a equação trigonométrica do enunciado. Só que ele pede para você encontrar
a soma de todas as soluções, né? Então vamos somar aqui as soluções. Então a soma vai ser igual a uma delas é 0, a outra é π, aí tem também 2π e mais essas duas aqui, ó. Então mais π sobre 2 menos a e mais 3π sobre 2 menos a. E aí quando a gente faz a soma, né, dessas soluções vai dar igual a, ora, 3π sobre 2 mais π sobre 2 dá 4π sobre 2, que é 2π. Aí 2π somado com 2π dá 4π, mais π dá 5π. O zero é neutro. Então vamos ter aqui 5π, só que ainda tem o a, né? Menos a com menos a vai dar menos 2a. Então a soma de todas as soluções no intervalo considerado vai dar 5π menos 2a. Aí vamos ver lá nas alternativas, né? Onde é que a gente tem a opção 5π menos 2a. Então, voltando ao enunciado do problema, observe aqui que a opção 5π menos 2a encontra-se na letra E. Então, a alternativa correta da questão é a alternativa E. Ok, pessoal? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.